Fala pessoal, quem aí já sentiu aquela dor chata bem atrás do joelho? Pode ser subindo ou descendo uma escada, ficando muito tempo em pé no trabalho, treinando ou fazendo outras atividades do nosso dia a dia. Muitas vezes essa dor ela pode aparecer do nada e te deixar intrigado pensando: o que aconteceu agora para o meu joelho começar a doer? A dor na parte posterior do joelho muitas vezes é uma das mais difíceis de determinar o diagnóstico, porque os sintomas geralmente eles são mais vagos, as dores elas são mais espalhadas e muitas vezes os exames de imagem eles não detectam nada de muito diferente. Vamos entender tudo sobre as 9 principais causas de dor na parte de trás do joelho e também falar um pouco das outras coisas que as pessoas têm dúvida, como por exemplo, se a dor no quadril ou no ciático elas podem dar dor no joelho e o que pode estar acontecendo quando o joelho dói atrás, mas nos exames não tem nada de alterado. Eu sei, são muitas dúvidas, mas é por isso que eu tô aqui para conversar sobre a ciência por trás dessas dores e como eu, médico ortopedista especialista em joelho, eu investigo essas dores e oriento os meus pacientes lá no consultório. Então, se acomoda na cadeira e vem comigo. Bom, gente, antes de entrar em detalhes no assunto e falar sobre cada uma das causas, eu só queria fazer 2 comentários bem rápidos. O primeiro é que esse vídeo ele faz parte de uma série que eu tô postando esse mês sobre as causas de dor em cada região do joelho, na frente, em cada lado, e esse vídeo falando sobre a dor atrás. Então vale a pena ver esses outros vídeos depois. Segundo ponto, que eu tenho colocado capítulo nos vídeos para facilitar a sua vida. Inclusive, se você gostou dessa ideia, não esquece de deixar aí a sua curtida. Feito? Então vamos lá. A parte de trás do joelho é uma das mais complexas. Ela tem várias estruturas nobres que, quando lesadas, elas podem fazer a pessoa até perder a perna. Aqui nessa imagem a gente vê a quantidade de nervos e vasos sanguíneos importantes que passam aqui. E eles são fundamentais para a função da perna e do pé. A lesão de algumas dessas estruturas pode levar à amputação da perna da pessoa. Por sorte, na grande maioria das vezes, o que causa dor na parte de trás do joelho são essas outras estruturas, como bursas, tendões, músculos, meniscos e a própria articulação do joelho. Por isso, não precisa se desesperar ainda. Veja o vídeo todo até o final. Todo mundo fica falando do ciático, varizes e o cisto de Baker, mas na verdade tem muitas outras causas de dor. Uma delas é que é bem comum, é a lesão dos meniscos. Os meniscos são esses discos de fibrocartilagem, que é tipo a cartilagem do nariz e da orelha, e elas ficam entre os ossos do fêmur e da tíbia e elas têm uma forma em C. Eles são muito importantes para o joelho porque eles diminuem o atrito entre os ossos e as suas cartilagens e absorvem um pouco dos impactos. Antigamente se retirava todo o menisco quando ele machucava. Depois viram que essas pessoas sem menisco, elas tinham artrose muito mais cedo. Geralmente para o menisco da dor atrás do joelho, ele costuma ficar machucado também na parte de trás dele, que se chama corno posterior. Tanto o menisco medial quanto o lateral podem dar esse tipo de dor. A pessoa ela pode ter também uma lesão de raiz, onde ele se prende no osso, ou onde ele se prende na cápsula da articulação. As lesões que são degenerativas, geralmente por desgaste, a gente evita de operar, porque a cirurgia consiste em tirar essa parte machucada, ficando com menos menisco para proteger a articulação. Na maior parte das vezes, a gente tenta tratar essas outras lesões sem cirurgia também, mas em alguns casos, se é uma ruptura em paciente mais jovem e que daria para suturar, ou seja, dar ponto nele, a gente pode indicar a cirurgia para tentar preservar esse menisco por mais tempo. A dor na parte de trás do menisco geralmente ela piora quando a pessoa agacha e quando torce o joelho com ele dobrado. A dor ela é mais localizada na linha da articulação e às vezes dá para determinar palpando a parte de trás do menisco. Se a lesão do menisco ela é mais instável, ou seja, ela está meio solta, ou ele está muito inflamado com perimeniscite, que é uma inflamação ao redor do menisco, a pessoa pode ter limitação do movimento do joelho quando dobra ele. Outra causa de dor na parte de trás do joelho é uma lesão de cartilagem. Aqui em verde, a superfície de cartilagem do fêmur e da tíbia atrás do joelho, e os meniscos entre elas. Mas não é qualquer lesão de cartilagem no joelho. A articulação do joelho é a maior do corpo, então precisa ser uma lesão
na parte de trás do fêmur ou da tíbia. Eu acho importante reforçar isso porque a região mais comum de ver lesão de cartilagem é na patela, que é a famosa condromalácia ou condropatia patelar. Ela não dá dor na parte de trás do joelho, ela dá dor mais na frente. E no outro vídeo eu explico mais em detalhes. Só para vocês entenderem, aqui duas imagens de ressonância e artroscopia de um joelho normal à esquerda e com condropatia à direita. Geralmente, para a pessoa ter dor na parte de trás do joelho com uma lesão de cartilagem, as lesões elas precisam ser mais fundas ou sobrecarregarem o osso abaixo dela, chamado de osso subcondral, que eu vou explicar já já. As dores por lesão de cartilagem, na maioria das vezes, são também mais localizadas onde está o desgaste, mas pode ter um pouco de irradiação quando tem um pouco de sinovite, que é a inflamação do tecido sinovial. Quando tem algum fragmento solto de cartilagem, pode dar bloqueio parecido com as lesões do menisco. Mas esse fragmento, ele pode ir para qualquer lugar do joelho, dando dor em outras regiões. Geralmente, quando tem esse corpo livre, a gente precisa remover com artroscopia. E as outras lesões de cartilagem, a gente geralmente trata mais com fisioterapia, medicações condroprotetoras e às vezes aplicação de ácido hialurônico e outros procedimentos menos invasivos. Como eu falei antes, raramente a gente indica cirurgia. Precisa avaliar bem o caso antes de pensar nisso. Um deles é a remoção do corpo livre. O osso ele pode também ser sobrecarregado, levando ao edema ósseo, fraturas por insuficiência e fraturas por estresse, e até a osteonecrose, que é quando um pedaço do osso infarta e morre. É muito raro disso acontecer sem motivo. Geralmente tem alguma causa, como uma sobrecarga de impacto ou excesso de peso da pessoa, osteoporose ou osteopenia, artrose ou, como eu falei, se a pessoa já tirou o menisco. Algumas doenças, remédios e o próprio excesso de álcool, eles podem também causar a osteonecrose. Aqui uma imagem de ressonância para vocês verem como que o osso pode ficar. A primeira é de uma fratura subcondral com edema ósseo. A segunda, uma imagem de osteonecrose. A dor ela pode ser intensa mesmo no repouso, mas ela costuma piorar ainda mais quando a pessoa pisa no chão ou agacha. Geralmente não tem muita alteração no exame físico. A pessoa ela não costuma ter bloqueio do joelho nem dor com movimentos de torção. O tratamento inicial é repouso e tirar a carga dessa perna com o uso de muletas ou bengalas, até esse osso curar. Existem outras terapias mais modernas para aumentar a chance de sucesso e acelerar esse processo, como tratamento com ondas de choque focal, que eu explico melhor num outro vídeo. Vale a pena ver depois. Esse vídeo, aliás, ele já foi publicado. Bom, gente, vamos à quarta causa de dor na parte de trás do joelho. Essa causa realmente é uma das mais comuns que eu vejo, que são as tendinites e tendinopatias na parte de trás do joelho. Mas antes de aprofundar nisso, eu gostaria de falar que todas essas doenças e lesões que eu falo aqui nesse vídeo, a gente pode entrar muito mais em detalhes, mas eu não estou fazendo isso nesse vídeo porque ele ia ficar infinito. Por isso, se você quer saber mais sobre algum desses temas, escreve aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para não perder quando eu fizer esses outros vídeos, tudo bem? Bom, então continuando, as inflamações e lesões nos tendões são uma causa comum de dor atrás do joelho. E essas dores muitas vezes têm irradiação para o músculo machucado. Aqui estão os principais tendões na parte de trás do joelho. O tendão do bíceps femoral, que fica na parte externa da coxa, os músculos semimembranoso e os da pata de ganso, que ficam para o lado de dentro da coxa, e aqui os tendões do gastrocnêmio medial e lateral, que são esses músculos maiores da batata da perna. Mais raramente, a pessoa ela pode ter uma tendinite do músculo poplíteo, que é esse outro músculo profundo no joelho que ajuda em movimentos de torção. As tendinites desses músculos, geralmente elas pioram no frio e quando a pessoa alonga o músculo ou esforça ele. A pessoa pode ter um pouco de limitação no movimento, mas ela não costuma travar o próprio joelho. A dor ela pode subir para a coxa ou descer para a panturrilha, dependendo do músculo machucado. Se a lesão for por uma distensão muscular, ela pode perder um pouco de força e não conseguir pisar no chão e ficar até roxo atrás do joelho. Isso é mais comum nas pessoas que praticam atividades físicas como futebol e outros esportes com aceleração e mudança brusca de direção.
Essas lesões nessa região raramente precisam de cirurgia. Honestamente, eu não lembro da última vez que eu precisei operar um caso desses. Geralmente, a gente trata com repouso, fisioterapia, alongamento e fortalecimento muscular. E se ainda assim não melhorar, dá para usar o tratamento com onda de choque que eu falei antes, que ele é mais indicado para lesões crônicas, ok? Bom, e a artrose, gente? Será que ela pode causar dor atrás do joelho? Opa, com certeza! E é a quinta causa que eu vou falar agora. Bom, gente, só para explicar rapidamente, que eu ainda vou falar muito sobre isso no canal, a artrose é a doença que ocorre o desgaste da articulação. Parece uma explicação meio óbvia e simples, mas isso significa que na artrose do joelho, além do desgaste da cartilagem, pode acontecer desgaste dos meniscos, ligamentos, ossos e inflamação de tendões, bursas e o tecido sinovial, que é aquela membrana que reveste a cápsula articular e produz o líquido sinovial. Então, a pessoa ela pode ter mais sintoma do desgaste ou mais sintoma de inflamação. E cada tecido machucado, ele pode ser tratado individualmente ou em conjunto. Por isso, uma avaliação individual de cada paciente, ela é tão importante. Além disso, a pessoa pode ter artrose com desgaste importante só de uma parte do joelho e não tem outra, por exemplo. Aqui um raio-x com desgaste principalmente da parte interna, medial do joelho, só para vocês verem a diferença. A artrose ela pode dar quase todo tipo de sintoma na articulação que você pode imaginar. Pode deixar a articulação inchada, com rigidez, inflamação, rangidos e estalos e até limitação dos movimentos. Com um simples raio-x com carga, a gente consegue fazer um diagnóstico na maioria das vezes. Em alguns casos, vale a pena pedir uma ressonância, mas não é sempre que precisa. Ah, gente, eu acho que eu não falei antes, mas para diagnosticar as lesões de cartilagem e menisco, a gente precisa de uma ressonância para ver a lesão. Os outros exames, eles não costumam servir. Apesar da gente usar mais o raio-x e a tomografia para avaliar fratura nos ossos, para essas outras lesões ósseas que eu falei agora há pouco, a ressonância costuma ser melhor para diagnosticar logo no começo. No caso das tendinites e bursites, o ultrassom ele pode ser suficiente, mas também mais uma vez, a imagem da ressonância magnética ela é mais precisa. Bom, gente, uma causa comum também de quem tem artrose e tem dor atrás do joelho é o cisto de Baker, que é o que eu vou falar agora. O cisto de Baker, ou também conhecido como cisto poplíteo, nada mais é do que uma bursa com um acúmulo de líquido. Mas o que é uma bursa? Bursa significa bolsa. A gente tem várias bursas pelo corpo e também várias no joelho. Elas existem para diminuir o atrito entre os ossos e os tendões, principalmente. Na parte de trás do joelho, entre o músculo semimembranoso e o gastrocnêmio medial, existe essa bursa aqui em verde. Em metade da população, essa bursa tem comunicação com a articulação do joelho. Então, quando a pessoa tem alguma inflamação dentro do joelho e aumenta a quantidade de líquido, esse líquido vai para dentro da bursa e ela vai aumentando de tamanho, formando o cisto. Por que isso é tão importante de entender? Porque não adianta tirar esse cisto, porque o problema vem mesmo é de dentro do joelho. Você pode ver que cirurgião de joelho nunca quer operar o cisto de Baker. Às vezes esse cisto ele pode diminuir de tamanho e também pode aumentar até um ponto que ele rompe e incha a parte de trás da perna, confundindo até com trombose. O cisto pode também infeccionar, mas isso é bem pouco frequente, gente. Aqui só para vocês verem duas imagens de ressonância do cisto de Baker, que é essa bola branca com a seta amarela apontando. Falando agora em trombose, vamos falar da sétima causa de dor atrás do joelho, as doenças vasculares. Como eu mostrei lá no começo do vídeo, os principais vasos da perna, eles passam por trás do joelho. Se a pessoa tem alguma inflamação de veia, chamada flebite, se tem algum tipo de variz ou aneurisma na perna ou até uma trombose, a pessoa ela pode ter uma dor na parte de trás do joelho, mas geralmente ela não é tão localizada só no joelho. Ela costuma doer ao longo desse vaso afetado e também pode mudar a cor da perna, levando ao inchaço ou atrofia, dependendo se é um problema na veia ou um problema na artéria. Geralmente, essa avaliação é feita por um cirurgião vascular, que costuma solicitar um ultrassom Doppler ou ainda outros tipos de exame para determinar o diagnóstico. Uma forma que eu gosto de usar para diferenciar uma dor ortopédica no próprio joelho de uma vascular é ver se tem alguma alteração de pele, inchaço e se ela tem um tipo de irradiação que não costuma acompanhar o músculo, mas sim os vasos sanguíneos. Agora,
Antes de falar da última causa de dor no joelho, que para mim é o maior desafio de todos esses diagnósticos que eu expliquei até agora, e eu só entendi o que era depois que eu tive esse problema, eu vou falar sobre duas coisas que eu vejo o pessoal confundindo muito com causa de dor atrás do joelho. As dores referidas do ciático e do quadril. Será que é isso mesmo? Elas podem dar dor atrás do joelho? E como que a gente diferencia isso? Então, gente, primeiro vamos falar do ciático, que é mais simples de explicar. O ciático é esse nervo aqui que vem do final da coluna lombar e sacral e desce até o pé. Quando a pessoa tem dor no ciático mesmo, a dor ela irradia por essa região toda ou de acordo com o nervo que está sendo pinçado quando dá um problema na coluna. A dor é muitíssimo pouco provável que seja só localizada no joelho. Fora que o ciático ele pode dar formigamento, perda de sensibilidade e força e etc. E mesmo quando é irradiada atrás da coxa e não desce pela perna, é muito mais comum ser uma dor na musculatura posterior da coxa, igual eu expliquei lá no começo do vídeo. A gente costuma fazer também alguns testes para avaliar o ciático, e eu entro em detalhes nisso em um vídeo que eu já publiquei aqui no canal, que vale a pena ver depois, que ele ficou bem completo e didático. E a dor no quadril, será que ela pode irradiar para o joelho? Então, gente, problemas no quadril, eles podem sim dar dor irradiada para o joelho. Mas geralmente essa dor irradia mais para a parte interna ou da frente do joelho por causa de um nervo que passa ao lado do quadril e desce pela coxa até o joelho. Agora a dor para trás do joelho é bem menos provável e raro. Quando acontece também, é como eu falei antes, costuma ser um problema na musculatura posterior da coxa que dá dor irradiada. E tem gente que acha que é o ciático ou algum problema no quadril. É muito comum confundir isso. E digo mais, essa confusão é muito comum por médicos inclusive. Quanto médico de IPS ouve o paciente falando: doutor, eu tô com uma dor aqui atrás da perna repuxando. Aí o médico nem examina e logo responde: ah, isso é o ciático, toma esse remédio e vai pra casa. Outras coisas que podem dar dor no joelho e a gente não pode esquecer de lembrar são as fraturas por traumas de maior energia, infecções tipo a osteomielite e a pioartrite, tumores e doenças reumáticas. Essas lesões são bem mais raras e geralmente dão uma dor mais difusa pela articulação e muitas vezes a pessoa tem outros fatores indicativos, como o antecedente de câncer em outra região, outros sintomas sistêmicos como fraqueza, mal-estar, febre e também a dor em outras articulações. Tudo certo até aqui, gente? Eu sei que o vídeo ele tá meio longo, mas vamos lá. Falta uma última causa de dor no joelho e vale a pena ver que ela é bem comum e de difícil diagnóstico. Mas antes, eu só queria saber o que vocês estão achando do vídeo e se gostariam que eu aprofundasse em algum assunto, escreve aqui nos comentários abaixo para eu ter boas ideias para os próximos vídeos. Então vamos à nona causa de dor atrás do joelho. Se você se perdeu na conta, essas duas últimas eu não contabilizei porque o problema ele não está no joelho. Mas se você considerar uma causa de dor também, sem estresse, cada um com sua opinião. Então, é muito comum algumas pessoas que ficam muito em pé durante o dia se queixarem de dor e tipo um cansaço atrás do joelho. Quanto mais pesada a pessoa ou mais tempo ela fica em pé, mais elas costumam se queixar. Quem usa salto alto também costuma reclamar bastante. Eu tive isso quando eu comecei a fazer cirurgias e ficava horas em pé operando. E eu não sou uma pessoa leve. Apesar de eu não ser alto, eu peso aí meus 90 e poucos quilos. Eu ficava muito incomodado mesmo. É engraçado que as pessoas vão atrás de descobrir a causa do problema e muitas vezes não vem nada nos exames, nem mesmo na ressonância magnética. Mas então, o que está acontecendo? Olha, gente, presta atenção. Você não precisa ter uma lesão para ter alguma dor. Pensa no caso da musculação e do alongamento. Seu músculo, ele não está rompido, lesionado e mesmo assim ele pode doer e queimar, não é verdade? A mesma coisa ela pode acontecer com ligamentos e outros tecidos. Quando a gente fica em pé, a gente usa o travamento da articulação do joelho com ligamentos e tendões da parte de trás e laterais, para não cansar tanto os músculos quando a gente fica em pé. E a tensão de todas essas estruturas atrás do joelho por muito tempo, ou quando a pessoa é muito pesada, leva a dor. Muitas vezes, com o tempo, o corpo ele acaba se adaptando, como aconteceu comigo, que hoje eu estou acostumado a ficar horas em pé operando. Se não é o seu caso, o que deve ser feito é um fortalecimento e alongamento dos músculos das pernas, perder um pouco de peso e tentar dar uma
umas pausas e sentar um pouco sempre que possível. Legal? Curtiram esse final? Agora vê esses outros vídeos que eu deixo na sequência que tem tudo a ver com esse assunto. E na descrição do vídeo eu deixo mais algumas informações importantes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!